Fala, turma! Novo vídeo com questão sobre Estatuto da Unesp. Observe, Estatuto da Unesp. Questão de prova lá de 2022, o cargo Assistente Técnico Administrativo 1. Galera, turma, geralmente para concurso público Unesp, cobrado o Regimento Geral da Unesp. Neste vídeo, entretanto, falamos do Estatuto, tá bom? Vejamos então, deixar bonito aqui. A respeito da carreira docente, o Estatuto da Unesp estabelece que, então, não cobra conhecimento do regimento. Muito embora o que está aqui em tela, você conseguiria responder sabendo aquilo que está disposto no regimento. Mas eu trouxe a fundamentação para a resposta desta questão lá no Estatuto, porque é o que cobra o enunciado da questão de prova anterior de concurso público Unesp. Geralmente, o Estatuto da Unesp tem sido cobrado nas provas para cargos de substituição por tempo determinado. Ok, mas como pediram aqui no canal, Fábio, grave vídeos sobre o Estatuto. Eis mais uma questão de prova anterior. Vamos lá? Então você lê as alternativas. Uma está de acordo com o que estabelece o Estatuto da Unesp. Deixando claro novamente, é o Estatuto, galera, não é o regimento. A carreira docente obedece ao princípio de independência das atividades de ensino, de pesquisa e de extensão universitária. Você leu o Estatuto? Fez sentido isso para você? Em algum momento isso está escrito lá? Caso você diga que sim, é a resposta para a questão. B. Para a transferência de professores de um departamento para outro na mesma unidade, que é a unidade universitária, uma faculdade ou um instituto da Unesp, basta a concordância dos respectivos chefes. Que chefes? Chefes de departamento? Seria isso que está lá disposto no Estatuto? C. É permitida a transferência de professores, ouvido o Conselho Universitário. Transferência de professores é permitida? Primeira pergunta que você se faz. Mas basta ser ouvido o CO, o Conselho Universitário, dedidado. Professor assistente e professor titular constituem cargos e professor assistente doutor e professor associado constituem funções. É isso que está no Estatuto ou não? E de escola, a transferência de professores de outras universidades lá para dentro da Unesp depende de autorização em caráter excepcional da reitoria. É aquela típica questão, turma, galera, turma, que se a pessoa não estudou a legislação da Unesp, neste caso, o Estatuto da Unesp, ela fica perdida. Ela pode até entender que duas alternativas poderiam ser corretas, talvez três, mas ela ficaria realmente no escuro. Não dá para responder sem saber o Estatuto. Você arrisca? Está na tela. Vamos à fundamentação rapidamente? Estatuto da Unesp. Vou deixar na descrição do vídeo o link para acesso ao Estatuto mais atualizado possível, versão consolidada, tá ok? Lá no portal da Unesp. Você vê as fundamentações na seção 1, que fala da carreira docente, claro, do Estatuto, artigo 78, diz que a carreira docente dos professores obedece ao princípio de integração de atividades de ensino, de pesquisa e de extensão, compreendendo os seguintes cargos e funções. Espera aí. Primeiro, para sabermos que na alternativa A está errada, aqui a expressão não é independência, mas integração. Não pode ser a resposta para a questão. Depois diz o artigo 78 que compreende os seguintes cargos e funções, 1, 2, 3 e 4. Se você não observar o parágrafo 1º do artigo 78, você não sabe, professor assistente é cargo ou é função? Porque disse no finalzinho do caput, cabeça do artigo 78, compreende, a carreira docente compreende seguintes cargos e funções, e eles estão misturados. E o parágrafo 1º vai esclarecer, categorias mencionadas nos incisos 1 e 4 constituem cargos, e as demais categorias são funções. 1 é professor assistente, é cargo. 4 é professor titular, é cargo. E as funções? Claro, 2 e 3, professor assistente doutor, professor associado.
Por isso que você vê que realmente a alternativa D de dado é a resposta para a questão, porque diz: professor assistente e professor titular são cargos? São, incisos 1º e 4º. E professor assistente doutor e professor associado, eles constituem funções. A alternativa D é uma tradução do que está no parágrafo 1º do artigo 78 da seção 1ª, lá do Estatuto da Unesp. O artigo 81 ensina pra gente: consideradas as conveniências de ensino e da pesquisa e respeitada a categoria na carreira, será permitida sim transferência de docentes. Beleza, nos termos deste Estatuto da Unesp, ouvidas as respectivas congregações. Tá vendo que não é simplesmente ouvir o Conselho Universitário e nem é para ouvi-lo. Basta que sejam ouvidas as congregações e respeitado o Estatuto da Unesp. Não é isso que está escrito aqui? Ouvidas as respectivas congregações. O parágrafo 1º e o parágrafo 2º esmiuçam um pouco mais. A transferência de um departamento para outro, na mesma faculdade e ou instituto, a transferência depende de pronunciamento da congregação e de homologação do CEP. Olha só, pronunciamento da congregação e homologação do CEP, porque estamos falando de uma transferência interna de um departamento A de uma faculdade X para um departamento B de uma faculdade X, dentro da faculdade, dentro do instituto. Então basta ou depende de pronunciamento da congregação dessa faculdade e, posteriormente, de homologação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Então, olha só, diz aqui na alternativa B, para transferência de professores de um departamento para outro, na mesma unidade universitária, basta a concordância dos respectivos chefes? Não, nós vimos no parágrafo 1º do artigo 81, para transferência de professor lá de um departamento A para o departamento B, sendo os dois departamentos da mesma unidade universitária, depende de pronunciamento da congregação, colegiado mais importante da unidade universitária, e depois de homologação do CEP. Por isso, a alternativa B errada. Não é isso daqui, ó. Não basta a concordância dos respectivos chefes. Não. E é permitida a transferência de docentes? Sim. Mas ouvido o Conselho Universitário? Não. Nós vimos lá a fundamentação. Olha aqui. Nos termos do Estatuto, é permitida a transferência de docentes ouvidas as respectivas congregações. E na alternativa E, a transferência de professores de outras universidades. Imaginemos, da Unicamp, lá para a Unesp, ou da USP, lá para a Unesp, ou de outras. Depende de autorização em caráter excepcional da reitoria. Olha que bonito tudo isso aqui, mas não está no Estatuto. Diz o parágrafo 2º do artigo 81. Transferência de professor de outra universidade para dentro da Unesp vai obedecer regulamentação especial estabelecida pelo Conselho Universitário. Então, na alternativa E, diz que transferência de professor de uma outra universidade para a Unesp dependeria de autorização em caráter excepcional da reitoria. Nananina, não. Nós vimos sim a fundamentação, parágrafo 2º do artigo 81 do Estatuto. Transferência de professor de uma outra universidade para dentro da Unesp obedece a uma regulamentação especial estabelecida pelo CO, Conselho Universitário. Então aqui, ó, depende de autorização? Nananina, não. Riscamos, taxado. Resposta para a questão D de dado. Para relembrar, você olha, artigo 78, existem lá 4 incisos. São incisos falando de cargos e funções. Quais são os cargos? Professor assistente, inciso 1. Professor titular, inciso 4. Quais são as funções? Inciso 2, professor assistente doutor. Inciso 3, professor associado. É o que explica o parágrafo 1º do artigo 78. Tá bom? Categorias mencionadas nos incisos 1º e 4º, professor assistente, professor titular, respectivamente, são cargos. Os demais, inciso 2º, inciso 3º, são funções. Por isso é a fundamentação para a resposta ser a alternativa D de dado desta questão de prova anterior. Gostou? Deixa um like, já se inscreva no canal para mais vídeos como este aqui, inclusive vídeos resolvendo questões
de Regimento Geral da Unesp. Bons estudos até a aprovação. Obrigado pela audiência, paciência, companhia. Rumo até a aprovação. Valeu, galera. Valeu, turma!